Em primeiro lugar, eu queria saber o que é uma ação, o que é uma ação e o que é e como ela é precificada, porque às vezes aparece, às vezes ela cai 20% do nada. Sim. Então eu não acredito muito que seja... Não, é o seguinte, então, ação, se você for pegar qualquer livro, vai falar que é a menor parte do capital da empresa. Então, quando você compra uma ação, você está comprando uma partezinha da empresa. Então, vamos supor que o Master Podcast vire uma empresa. Você vai ter um CNPJ, em algum momento você fala assim, vamos fazer ações. Então, você vai falar, vou fazer 1.000, 10.000, 1 milhão de ações. Aí alguém vai dar o preço por isso. Então, se for 1.000 ações e o Master Podcast custar R$1.000, o preço inicial vai ser... O preço da empresa, no caso, por exemplo, as câmeras... a estrutura... uma empresa normalmente vale muito mais que os ativos que ela tem, porque tem um potencial de gerar de lucro. Aí tem várias formas de dar preço em alguma coisa. A forma mais tradicional, mais correta, o preço é baseado nas expectativas de lucro que esse ativo vai te dar. Então, o que você faz? Você projeta os lucros para quando? E aí que é difícil, porque até o infinito, e traz para o valor de hoje. Então, esse é uma maneira de você falar quanto vale algo. Mas quem que faz essa conta? Todo mundo faz. Todo mundo quem? Eu não sei. Quem vai investir faz, porque você tem dois momentos. A empresa... Primeiro que as pessoas confundem mercado financeiro com mercado de ações. Mercado financeiro é muito maior. Mercado de ações é uma parte pequena, tanto em volume como em número de pessoas. É fundamental, acho que pode crescer muito, mas você tem mais ou menos 3 milhões de brasileiros em bolsa. Esse número, há 2 anos, era menos de 1 milhão. Então subiu muito, mas assim, é muito pouco. 3 milhões. Se pegar o tamanho do Brasil, 208 milhões de habitantes, não é nada. Se você comparar com os Estados Unidos, 1 em cada 2 pessoas investe em ações. Então tem um mercado expandido. Aí o que se dá? Você tem 2 momentos. A empresa vai fazer sua oferta inicial. Então, você vai fazer o Master Podcast, uma hora você fala, eu quero abrir para o mercado, eu quero ter ações do marketing. Tá, mas deixa eu te perguntar. Então, o Master Podcast, ele precisa de dinheiro para comprar novas câmeras melhores. Então, eu preciso levantar um dinheiro. Não, é por isso que a empresa vai entrar... Vamos voltar. Basicamente, você tem 2 fontes de financiamento na vida. Você quer fazer um projeto, você quer comprar uma casa, você quer criar um produto, você tem 2 fontes de financiamento. Primeira fonte de financiamento, recursos próprios. Recursos próprios. Certo. Segunda fonte de financiamento, capital de terceiros, no sentido de você pegar emprestado. Então você vai lá no banco e fala, eu quero um empréstimo. Só que qual que é o problema? No Brasil, se você principalmente não tiver muito dinheiro, você não tem acesso ao crédito. Ou não existe, ou ele é muito caro. Isso restringe. Para as empresas, claro, empresas grandes têm maior. Mas quando você abre o capital, você está deixando que as pessoas sejam sócias suas. Então o cara não é um credor no sentido de você não pagar, você vai para o Serasa. É no sentido que assim, vamos abrir o Master Podcast uma empresa, então você vai, vamos supor que vocês dois fiquem com 50% da empresa e os outros 50% você vai ter sócios disseminados. Aí você vai falar, não, quanto que vocês pagam? Normalmente quando é a oferta inicial de ações, que é a primeira vez, você tem um banco que faz a distribuição, que é um banco de investimento, e aí ele tenta ver o que chama book building, isso daí. Ele tenta ver quem quer, por que preço, para achar o preço disso. Agora vamos pensar o caso mais simples. A ação já está no mercado. Já está no mercado. Basicamente, o que as pessoas fazem? O mercado nada mais é do que as pessoas... Você tem um potencial lugar para os vendedores ofertarem as suas compras e os vendedores as suas vendas. Você fala assim, ó, eu pago por esse ativo R$10. Aí o outro fala, não, eu pago 8, eu pago 9. Quem dá mais vai ser o primeiro comprador na lista de ofertas. E por outro lado, você tem os vendedores. Os vendedores vão falar assim, não, eu vendo por 12. Aí o outro, eu vendo por 15, eu vendo 14. Então, vamos pensar nesse exemplo, eu quero comprar por 10 e o cara quer vender por 12. Não dá negócio. Só que você tem um outro problema. E aí que eu vou voltar. Como algumas empresas... No Brasil você tem mais ou menos 400 e poucas empresas listadas em bolsa.
Ou seja, só que dessas 400 empresas, umas 70 fazem parte do índice Bovespa, que são as mais líquidas. Então tem empresa no Ibovespa... O que é mais líquida? Mais líquida é que você tem mais negócios, mais gente querendo comprar e vender. Porque aí que tá... Pensa num piano. Você tem um piano lá, o cara... ações de uma fábrica. Pensa no meu piano. Você conhece o piano da minha casa? Conheço. Vale uma fortuna se você for lá na internet. Mas não é verdade Ninguém isso. Quer comprar, porque não tem um potencial de compradores e vendedores. E quanto menor o potencial de pessoas olhando aquele ativo, mais chance é de você pagar um preço que não seja o preço justo. Ou seja, alguém pagar muito menos porque o cara tá desesperado, ou alguém pagar muito mais porque você quer e só tem pouca gente com aquilo. Então as ações, elas têm o que seria o preço justo. Seria o preço justo. Existe um preço... quando você tem muita gente olhando o mesmo ativo, a tendência é que não deixe nenhum louco falar, eu quero R$100 nessa área, porque ninguém vai ter comprador. E também ninguém vai vender a 1 centavo, porque aí o próprio mercado é muita gente olhando. Só que aí você tem as ações ilíquidas, que tem várias. Tem ações que não sai sequer um negócio por dia. E essas ações que tem menos gente olhando, a chance de estar fora de preço, para cima ou para baixo, é maior. Então, muita gente na Bolsa, muito volume financeiro, faz com que o preço caminhe para o que é. E aí, como que funcionam as variações de preço? Então, vamos voltar ao caso do Master Podcast. Se eu sou acionista, o que eu vou falar? Eu vou falar quais são as receitas que o Master Podcast tem. Aí eu posso fazer vários cenários. Vamos fazer um cenário pessimista, um cenário realista, um cenário otimista. Aí você tem receitas. Você tem, sei lá, patrocínio, você tem views, você pode fazer a camiseta do Master Podcast, enfim. Aí eu vou projetar as receitas. Aí eu trago a valor de hoje, né? Porque, obviamente, ganhar 1 milhão daqui 10 anos não vale 1 milhão hoje. Não. E aí eu faço o preço justo. E aí alguém pode me perguntar, por que isso não... Por que os preços mudam, então, se está todo mundo olhando? Se está todo mundo olhando, o preço devia ser estável sempre. Tem pessoas que me perguntam isso. Todo mundo olhando, você diz, quem está interessado na ação... para comprar e vender. Está fazendo contas... Sim, o tempo todo. Então, mas daí ele teria que confiar nos relatórios que eu e o Guru escrever de quanto vale cada câmera. Mas quando uma empresa... Tá entrando. Então, mas quando uma empresa é aberta em bolsa, você tem uma série de regras que a empresa tem que prestar conta. Ela tem que ter balanço publicado e auditável, ela tem uma ala de relações com o mercado. Então, não é assim. Se a empresa mentir, o cara vai na cadeia. Porque aí, vai pra cadeia mesmo. Mesmo... Mais ou menos. Aliás, tem uma série boa na Netflix, chama Bad Boys e Bilionários, Índia, que são caras que deram golpes aí. Tem golpe envolvendo bolsa de valores, mas é crime, de qualquer forma. Tá. Já é crime. Agora, por que mudam os preços? Porque assim, eu fiz a conta hoje. Só que aí, amanhã... vocês ganham um prêmio. Amanhã vocês começam a ter mais relevância. Isso vai revisar minhas previsões para o futuro. E essas previsões, a hora que eu trazer para o valor de hoje, atua. Mas olha o que interessante. As pessoas também não entendem por que um lucro pode fazer com que a empresa perca valor na bolsa. Isso, que eu vi que a Petrobras aumentou, ela aumentou o preço do diesel e as ações caíram hoje. E eu falei, o que aconteceu? Acontece isso direto. O que quer dizer? A grande questão é que é expectativa versus realidade. Se você espera ter um lucro de 100 e você tem um lucro mais de 99, você frustrou a expectativa. Então vai ser revisado para baixo. Da mesma forma, você pode ter um prejuízo, isso já aconteceu, você tem um prejuízo, só que o prejuízo é menor do que todo mundo esperava. E aí aumenta o preço das ações. Ah, sim. Isso é expectativa e realidade. Isso as pessoas não entendem muito, porque é um mecanismo de mercado. Agora, a minha dica é muito cuidado, toda vez tem golpes.
muito cuidado com qualquer pessoa que prometa que te ensinar a ganhar dinheiro fácil. Assim, por exemplo, você é pianista, que você faz outras coisas, você não é só pianista, Sim. mas para o cara ser pianista profissional, ele 10 precisa, anos. no mínimo, estudando anos. direito. Estudando meia hora por dia no mínimo. Mas estudando, não é ficar enrolando. Aí, muito bem. Aí o cara começou a ganhar dinheiro, estudou 10 anos, começou a trabalhar como pianista. Aí o cara pensa assim, no que você estudou a vida inteira, você consegue ganhar X. Por que você vai ir para uma profissão que você não tem a menor noção, que é day trade, e do nada ganhar mais? Não faz muito sentido. É a esperança. Mas esperança de ficar rico sem trabalhar. A venda de cursos pela venda de cursos, né? Não tem muito sentido. Não que nem é. vender cartilagem de tubarão. O cara... Mas só que as pessoas caem, infelizmente. Cai você tem muito, muitos... virou moda agora. Porque é tem dinheiro. É dinheiro. Mas eu, por exemplo... O mais fácil de vender e como ficar rico. Sem Porque dúvida. todo mundo quer ficar rico. Ninguém E quer tem trabalhar. todo mundo quer ficar rico encurtando o trabalho. Porque se você trabalhar... Ele falou que você trabalhar de Uber, você não vai ficar... Se você trabalhar pra cacete e guardar o dinheiro e não gastar em besteira, não gastar em balada, você fica rico. Uma hora você fica.